O plano diretor estratégico continua em pauta. Especialista no assunto, o vereador Nabil Bonduque, que é arquiteto, urbanista e livre docente em planejamento urbano pela USP, é o nosso entrevistado. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Vereador, parece que essa questão de levar o emprego para a periferia foi a questão central aí das discussões do plano diretor. A senhora acha que a cidade cresceu de forma errada? Olha, sem dúvida, né? São Paulo é uma cidade que cresceu horizontalmente muito, com loteamentos clandestinos, com irregularidades, e concentrou os investimentos públicos e privados no chamado centro expandido. Então, o que nós estamos vendo hoje, né, o que se busca reverter, é um processo histórico de crescimento da cidade nessas franjas periféricas, com baixo investimento público, com autoconstrução, onde a população de baixa renda foi morar, e que, posteriormente, nos interstícios dos loteamentos, nas áreas livres, nós tivemos ainda um segundo processo de ocupação, que foram as favelas. Então, pouco emprego foi para lá, porque as empresas preferem se concentrar ou nas antigas áreas industriais, que hoje estão, na verdade, em processo de reestruturação, ou nos principais polos do terciário chamado avançado, como a Avenida Paulista, como a Berrini, como a Geraldo Pinheiros, que são áreas, vamos dizer assim, no chamado centro expandido, que é o vetor sudoeste da cidade. 65% do emprego se concentra em 6 subprefeituras, onde moram apenas 14% da população. Mas essa questão não é nova. É importante dizer que em 2002 o plano diretor já identificou esse problema, já inclusive apontou algumas alternativas importantes, como foi o Plano de Desenvolvimento Econômico na Zona Leste, que agora é retomado, talvez com instrumentos mais fortes, para poder tentar implementar. Então, o plano diretor recoloca uma questão que já estava colocada em 2002 e vamos ver se é possível, com os instrumentos que estão colocados no plano, se serão suficientes para poder fazer essa reversão, que é fundamental que aconteça. Isso é fruto da falta de planejamento, vereador? Olha, é fruto da falta de planejamento, por um lado, dos interesses privados, de um modelo de urbanização com baixo investimento. Né? Na verdade, quando a gente fala extensão horizontal da cidade, nós estamos falando de abertura de loteamento ao sabor do setor privado especulativo, que criou loteamento sem infraestrutura, deixando vazios urbanos e que acabou sendo alternativa para a população de baixa renda morar. E claro que isso não foi planejado, mas eu diria até que houve uma omissão proposital do poder público, porque era a maneira de viabilizar a habitação de baixo custo, com pouco investimento, e também, ao ser clandestino, permitia que a prefeitura justificasse o investimento apenas nas zonas formais e, portanto, de renda mais alta. Isso só começou a mudar nos anos 80, com a redemocratização e com aquilo que nós chamamos o reconhecimento da cidade real. Né? E aí, em São Paulo, nós tivemos algumas políticas para reverter os investimentos públicos, mas até hoje a desigualdade na cidade é muito grande. Então, e o plano diretor é uma tentativa também, então, de reverter esse quadro, né? Sem dúvida nenhuma, como já foi o plano de 2002. O que tem de novo agora? Tem de novo, em primeiro lugar, o Plano de Desenvolvimento Econômico na Zona Leste. Ele tem instrumentos mais fortes para induzir a ida dos empregos, né, de atividades não residenciais. Então, isenção de IPTU, redução de ISS, outorga onerosa zero, ou seja, não se paga nada para se edificar nesta região. Então, temos instrumentos mais fortes. Temos também uma busca de adensar ao longo dos corredores de transporte coletivo, que esperamos que possa ter como consequência uma produção habitacional mais intensa no centro expandido, junto aos corredores de transporte coletivo, que poderão então oferecer alternativas de habitação para a população, não só de classe média baixa, mas também de interesse social. E nesse sentido, inclusive, as EIs, né, que é um outro aspecto importante do plano, pode desempenhar um papel importante. Agora, vamos avaliar se efetivamente o setor privado, ele, de certa forma, ele atua em consonância com os objetivos do plano diretor. Porque, veja, o poder público pode fazer alguma coisa, o planejamento pode fazer alguma coisa, mas o setor privado exerce um papel fundamental na cidade. Ou seja, se o setor privado não se implantar na periferia da cidade, né, não vai haver geração de emprego. Então, é claro que o poder público pode fazer muito,
pode regularizar o solo, pode melhorar a infraestrutura, pode reduzir os impostos, mas tem que caminhar junto, né, mas vereador? o setor privado precisa caminhar junto e nós vamos agora avaliar se o plano diretor ele está estimulando adequadamente nos lugares onde se quer implantar e desestimulando onde se quer, né, preservar. Nabil, você é livre docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é considerada a principal referência latino-americana, né, aqui no país, principalmente, nos estudos de urbanismo. Aí você disse, Adriana, que é preciso reverter um processo histórico de franjas periféricas com baixo investimento público. Você usou exatamente essa expressão. O aumento do investimento público, por si só, nessas franjas periféricas, pode ser considerado um fator capaz de reverter esse processo, tendo em vista o crescimento desordenado e desplanejado da cidade? Olha, eu acho que gradativamente sim, isso já vem acontecendo, né? Quando nós visitamos hoje um centro, por exemplo, um bairro periférico, como São Mateus, né? Como São Miguel, como Itaquera, como Pirituba, na Zona Norte, né? Ou na Zona Sul, quando vamos para, né, mesmo para áreas que são de mananciais, como Imoimirim, o Jardim Ângela, o centrinho de Jardim Ângela, nós verificamos que hoje existe já uma concentração de comércio que anteriormente não existia nesses bairros. Então, há já uma certa melhoria, vamos dizer assim, na oferta de serviços e até de emprego naquelas regiões, mas ainda é insuficiente. Melhorar a infraestrutura vai também atrair mais investimentos privados, porque o investimento privado ele não se implanta num lugar onde não há infraestrutura e não há mercado. A melhoria da renda da população das regiões também melhora o nível de emprego. É importante perceber que existe uma correlação. Onde a renda da população é maior, também existe mais serviços, mais comércio, portanto, mais geração de emprego. Agora, eu acredito que a proposta que no plano de governo do Fernando Haddad foi chamada de Arco do Futuro, que hoje é chamado, né, num plano diretor, a macro área de estruturação metropolitana, que corresponde, de certa forma, à macro-área de reestruturação e requalificação do plano atual. Essa é uma grande região que, de certa forma, contorna o centro expandido e pode aí sim, sendo bem infraestruturada, com transporte coletivo, com infraestrutura, inclusive de informática, com fibra ótica, com acessibilidade para aeroportos, a acessibilidade para os atuais centros comerciais, aí sim podemos criar novas centralidades fortes, né, importantes. Né? Eu entendo que, por exemplo, a Jacopêssego, bem estruturada, né, com infraestrutura, com algumas âncoras, né, o estádio o Itaquerão pode ser uma âncora, mas precisaremos de outras âncoras. O aeroporto de Parelheiros é uma âncora? Não, porque aí também, porque veja, ele poderia até ser uma âncora. Só que ele está numa região que deve ser preservada. Aí tem outros aspectos. Sim. Nós não podemos só considerar o aspecto geração de emprego, né? Principalmente na Zona Sul. Porque na Zona Sul, nós temos 25% do abastecimento de água da região metropolitana vem da Zona Sul. Então, nós não podemos matar um recurso para ter um outro. Você resolve um problema e causa outro. Gera outro. Né? Veja que o problema da água é gravíssimo em São Paulo. Por quê? Porque a outorga da água da bacia do Piracicaba, que abastece hoje o sistema Cantareira, sim, ela está sendo... os municípios não querem mais autorizar a destinação dessa água para a região metropolitana, sim, de São Paulo. Então, não adianta também a gente ter uma visão que é uma visão de desenvolvimento a qualquer custo. Nós temos que pensar um desenvolvimento sustentável. Então, por isso que Parelheiros não é uma região com essas características. Eu queria fazer duas perguntas bem rápidas para o senhor, nosso tempo está acabando, vereador. Primeiro, o senhor falou em gradativamente. Quando o senhor fala em gradativamente, tomando como base a pergunta que a Adriana lhe fez na abertura dessa entrevista, esse gradativamente significa o seguinte: nós vamos tentar corrigir algo que a gente já não sabe mais se dá para corrigir, é isso? Não, eu diria que dá para corrigir, mas não vamos corrigir isso em 2, 3, 4 anos. Quantos anos? É um processo... Eu acredito que para fazer uma correção global da metrópole de São Paulo é 20 anos. E ela não vai ficar limitada ao município de São Paulo. Aí nós temos que ter uma articulação maior metropolitana, né? Temos que trabalhar a ideia da metrópole como uma metrópole com vários centros, né? Como já é um pouco o ABC hoje, como já é um pouco Guarulhos, né? Como tem que ser Itaquera, como tem que ser Pirituba,
tá certo? Como pode ser, já é em alguma maneira, Osasco e Barueri. Então, vários polos, equilibrar emprego e moradia para que as pessoas possam se deslocar menos dentro da metrópole. Isso é fundamental. Agora, isso é um processo que não é de uma hora para outra. Os investimentos são longos, né? A maturação desses investimentos também é difícil e temos que ir corrigindo, né, problemas. Por exemplo, áreas de loteamentos e de favelas muito precárias terão que ser urbanizadas, eventualmente reurbanizadas e transformadas em áreas adequadas de moradia, porque hoje nós temos aí uma porcentagem muito grande do território da cidade que ainda é muito precário. Então, reduzir as desigualdades da cidade é muito importante, desigualdades territoriais. Agora, isso é um processo que leva tempo. Vereador, para a gente finalizar, o prefeito Fernando Haddad disse ontem, na entrega do plano diretor aqui na Câmara, a gente conversou ontem sobre isso, que ele espera uma condução desse processo por parte do Legislativo de modo suprapartidário, priorizando o interesse da cidade. Pelo que o senhor tem acompanhado, com base no horizonte em que surgem as grandes audiências públicas que vão rediscutir esse plano diretor, quão possível será uma discussão suprapartidária do plano diretor? Não, eu acredito que será inteiramente possível. Eu acho que nós temos hoje maturidade, temos um conjunto de vereadores que está pensando no interesse da cidade e eu espero poder trabalhar em conjunto aí com vários vereadores. Nós temos várias frentes, né? Temos a frente de mobilidade humana, a frente de sustentabilidade, nós temos a frente da cultura, nós temos várias frentes parlamentares, temos as comissões, todas elas são formadas por vereadores de vários partidos e eu acredito que nós possamos aí aperfeiçoar bastante esse projeto, que é um excelente ponto de partida, para que nós possamos então chegar naquilo que interessa para a cidade e que possa orientar pelo menos essa administração e as próximas 2 administrações. Ou seja, poder em 12 anos a gente ter aí um quadro muito melhorado para a cidade. E como os vereadores de outros partidos, inclusive da oposição, sempre têm expectativa que serão governo, então vamos encontrar a melhor proposta para a cidade, evidentemente também de maneira coerente com o que o Executivo está propondo e que é a expectativa dos movimentos e das entidades e associações da sociedade, porque um plano diretor não é um projeto de um governo nem de um partido, é um projeto da cidade para ter um futuro melhor. Obrigado ao vereador Nabil Bonduque, obrigado pela atenção, vereador. O vereador deu um número altamente interessante, sobre o qual nós vamos trabalhar mais ao longo das próximas semanas para você, telespectador da TV Câmara. 65% do emprego na cidade de São Paulo se concentra numa região de 6 subprefeituras. Isso gera uma falta de balanceamento na distribuição da cidade.